Boa noite a todos. Hoje nós temos mais uma live. Vamos falar com a Dani Ducci. Nós vamos conversar aqui sobre assuntos bem interessantes para vocês. A Dani acabou de entrar aqui, já vou chamar ela para o nosso papo. Para a gente estar falando aí sobre um assunto que ela mesma escolheu, tá? E a gente vai abrir aqui para vocês. Olá, Oi, Dani, tudo bem? Como que você está? bem com você, querido? Tudo ótimo. Me ouve bem? Tá tudo tranquilo com a imagem? Tudo bem, você me ouve bem? Te ouço muito bem aqui e conforme o pessoal for chegando, eles vão dando o ok aqui pra gente, se caso algo acontecer de diferente. E aí, me diz como que você está com essa quarentena, como que está se resguardando, se cuidando bem? Sim, é preciso, né, Adriano? Contribuir aí com o todo, por mais que sejamos aí um grupo não risco, a gente tem que ter Sim, consciência, né? E um momento aí de refletir sobre as coisas, está sendo incrível para estudar, para fazer show. live. Isso mesmo. Fazer algumas conexões, né, Dani? É, Show. Dani, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, por disponibilizar esse horário aí para trocar uma ideia sobre o tema que você escolheu, né? Que nós vamos falar de como ter um novo enfrentamento aos desafios. E eu queria que nesses minutinhos iniciais você se apresentasse para o pessoal que está chegando, falar quem é a Dani, quais são as especialidades que a Dani trabalha, para o pessoal interagindo com a gente e deixando algumas perguntas, e depois a gente entra nesse assunto aí. tá joia. Obrigada pelo convite. É um prazer poder contribuir, né, com o pessoal de alguma forma. Eu sou especialista em desenvolvimento humano, eu trabalho com treinamentos pessoais, né? Eu treino líderes, atletas, pessoas sem objetivos, pessoas que falam para mim, Dani, eu estou exausta, não sei nem por onde começar, de tanto tentar que não deu certo, enfim. Eu trabalho com diversas metodologias. Nós tivemos a coaching, né? Então, eu tenho Sim. Master Coach, mas também trabalho com a programação neurolinguística, com a terapia cognitivo comportamental e outras metodologias. Show, show de bola. Já deu uma introdução pro pessoal, né, Dani? É, a gente precisa treinar a nossa mente para conseguir ser quem quer. Então, cada um ir por um caminho. Show. Ótimo. Já queria começar então sobre o nosso assunto. Você já deu a sua introdução sobre a questão que você trabalha com várias metodologias, coach, terapia cognitiva comportamental, também a PNL, e como enfrentar esses novos desafios. Gostaria de saber de você desse tema, o que te inspirou a colocar esse tema quando eu fiz a sugestão, né, para você fazer a sugestão, como nós podemos enfrentar esses novos desafios que estão aparecendo para a gente. Eu acho importantíssimo nesse momento a gente ter consciência dos nossos enfrentamentos, né? A maioria das pessoas trazem sentimentos. Dani, eu estou ansiosa, Dani, ou ansioso, Dani, eu estou preocupada, eu estou triste, eu estou com medo, né? São essas questões que as pessoas trazem. E o sentimento é só um termômetro, né, de como estamos enfrentando essa conclusão e interpretação de realidade. Então, ter um novo enfrentamento significa ter uma nova interpretação. Dani, mas essa é a realidade. Depende do ponto de vista, né? E da maneira que você vai reagir. Então, nós temos uma demanda, né? Como eu estou enfrentando vai fazer diferença para os seus resultados. Né? A Show. terapia cognitiva, ela explica bastante sobre isso, né? Que o sentimento, ele é a manifestação do seu condicionamento. Então, a gente não presta atenção no que está originando isso, que são os pensamentos automáticos, né? Que Sim. derivam de um sistema cultural disfuncional, ou seja, que não ajuda. Então, existem três formas da gente enfrentar a realidade. Quando distorcida, essas três manifestações são a manutenção, né, desse enfrentamento. Então, dizer assim, ah, eu sou ansioso, ah, eu sou assim mesmo, ah, sempre acontece comigo de pior. Uma confirmação, né? Sim. Existe aquele comportamento do evitar, quando as pessoas procrastinam, quando eu não quero fazer, e aí eu tenho vários sintomas, como preguiça, como desânimo, como o sono, né? E a pessoa não faz. Ou a compensação, quando eu como demais, quando eu tenho compensação de fazer demais, estudar demais, trabalhar demais. Todos os três enfrentamentos, Adriano, são disfuncionais. Só confirmam de uma maneira distorcida. Então, se, por Certo. exemplo, não tem um esquema de capacidade bem
porque lá atrás eu interpretei de alguma forma, né? Não pode ser na infância, na adolescência ou alguma situação que aconteceu, a mente se está, né? Sim. Então ela registrou aquilo e interpretou naquele momento de uma maneira risco, é perigo, então ela vai ou né, vai duvidar da sua capacidade, da maneira de se amar ou ser amado, tem a ver com autoestima, a maneira que a gente desenvolve aí de doar amor. Então, eu me torno muito prestativo para validar aquilo, né? Uhum. Tem a ver com o desamparo, quando me sinto muito sozinho. Nesse momento, Adriana, a gente está enfrentando os esquemas, todos nós aqui estamos desenvolvendo. O Sim. esquema de desamparo, porque estamos isolados. O esquema do desamor, porque estamos aí desconectados, então abraçar. Como que eu vou fazer para as pessoas continuarem gostando de mim? Uhum. Tem o desvalor, porque tem a ver com a economia. O que eu vou fazer daqui para frente? Então, percebe que todo o cenário não está contribuindo para os Para enfrentamentos. nada. Sim, para os nossos enfrentamentos. E aí você destacou essas três formas de enfrentamento, né? Afastamento, assumir e descontar em algo, vamos dizer assim, que a pessoa consome algo, come exageradamente. De acordo com os seus atendimentos, das pessoas que estão procurando sua ajuda hoje, na sua consultoria, na sua empresa, qual desses é o mais frequente? Tem um que se destaca? Compensação, Certo. né? Você torna workaholics, as pessoas se tornam compulsivas de maneira alimentar ou nos exercícios, né? Uhum. E aí não descansam e aí não respeitam o seu tempo, perde a performance da qualidade de vida, na saúde, né? Sim, Então, é o que mais aparece. O certo, evitamento aparece em grande proporção também, né? Quando as certo. pessoas falam, eu não consigo fazer, né? Não consigo tem a ver com a capacidade, com o reconhecimento de habilidades para Sim, enfrentar. Aparece bastante quando a vulnerabilidade é daquela questão de se sentir frágil ou vulnerável para lidar. Mas o compensar é bem, bem típico, principalmente quando você trabalha com atletas, né, com certo. empresários, líderes, porque achando que fazendo muito vou chegar, vou Vou atingir chegar. sempre, sabe? Sim, então ele acaba compensando de uma forma, seja através da alimentação, seja através do trabalho excessivo, da atividade física, foram os três exemplos que você trouxe. E também a questão quando ela traz para ela, né? Eu sou incapaz, isso não é para mim. Ah, não, eu não sou capaz disso. Então, esses são os dois fatores aí que mais aparecem quando tem esse enfrentamento a esses desafios, correto? Sim, perfeito. Show de bola. E você tem alguma dica para as pessoas que estão passando por isso? Por exemplo, algumas das pessoas que estão assistindo aqui, a gente tem vários temas que nós vamos entrar, e às vezes ela se identificou com uma dessas. Putz, estou trabalhando demais, estou entrando numa questão de procrastinação, fugindo do que eu realmente desejo por medo do desafio, porque eu enxerguei um desafio muito grande e isso me impõe um certo medo. O que você deixaria de dica, uma ferramenta ou algo para a pessoa conseguir dar um jeito nisso, nesse momento de enfrentamento? Primeiro eu preciso identificar o que eu estou sentindo, né? Certo. Ansiedade, a gente vai falar do termômetro. Ah, é medo? O que que você está sentindo, né? Então, mensurar o quão forte é isso para mim, de 0 a 10, o quão forte é. Eu tenho que ter uma métrica, para ver se eu consigo reduzir. Eu preciso Certo. começar a confrontar e trazer para a consciência os meus pensamentos. Então, perceba, quando você está muito crítico de si mesmo, dos outros ou das circunstâncias, isso gera toda uma abertura para a nossa autossabotagem e para esse viés confirmatório, né, de pensamento nuclear, que são esses enfrentamentos, eles só confirmam que a mente está aí dando um crepe, que a gente fala, não Sim, está consciente, né? Então, certo. o que eu estou pensando nesse momento? As pessoas não prestam atenção no que pensam. Normalmente, o pensamento ele vai dar uma dica de se tem alguma memória que está fazendo correlação, se você já experienciou algo semelhante e não teve uma boa experiência. Então, eu preciso perguntar por que que eu estou sentindo isso? O que que está fazendo eu lembrar? Tem relação com alguma lembrança? Isso, eu já passei por isso antes, então se eu pergunto, a mente vai trazer alguma resposta, né? Então eu Certo. comecei a perceber o que que é real de fato nisso, né? Então, se eu comparo a uma experiência do passado, naquela época eu tinha os recursos que eu tenho hoje, eu era desenvolvido como eu sou hoje, e provavelmente não, porque nós passamos pela experiência, né? Então, Sim. como eu lidaria com isso? Tem que começar, então,
a confrontar. O debate socrático ele é fantástico para isso, né? Pensar em possibilidades, né? O que poderia acontecer se isso que eu estou pensando realmente acontecesse agora? Sim. Pensar em possibilidades com o que eu faria, né? Então, se isso acontecer, o que eu faço? Eu tenho que Certo. ter uma solução para aquilo. O que de pior pode acontecer? As pessoas evitam de pensar nisso. Se eu penso Entendi. o que de pior pode acontecer, ou o que eu faço para superar se isso acontecer. Então, eu tenho que começar a pensar no que o que está alimentando aquele sentimento e confrontar com alternativas de solução. Outra Show. coisa, uma análise mental, eu costumo dizer sempre nos meus treinamentos, nas palestras, ter consciência, Adriana, não significa que vai gerar mudança. Para gerar mudança tem que ter ação. Então, o que eu vou fazer Show. diferente? Ter sensações diferentes. Né? Então, não é fugir do sentimento, não é parar de o tempo possível. É Sim. você propor a fazer diferente. Para mensurar. Então, tem um exercício respiratório que ajuda muito, que é a, Sim. é a terapia cognitiva, onde você, por exemplo, as pessoas que estão muito aceleradas, que estão pensando, eu posso inspirar em 3 segundos, segurar a respiração em 3 segundos, soltar em 3 segundos e reter em 3 segundos. Eu faço Show. esses por 5 vezes. Mas eu vou fazer isso mentalmente, eu vou respirar, mas mentalmente eu vou estar simulando aquilo que está me trazendo aquela sensação. Então, não Entendi. vai ser confortável. Eu vou simular mentalmente que está me causando aquilo e vou provocar aquele exercício do respiratório. Terminei, eu vou avaliar de 0 a 10. Né? Isso Entendi. ajuda. Tá? Muito Exercício bom. dissociar o sentimento, né, da memória. Então, eu já identifiquei o que está me trazendo isso. Eu posso imaginar, por exemplo, a situação acontecendo como um filme, eu aqui e vendo a situação, eu vou me Certo. blindar disso e vou imaginar eu distanciando dessa memória. Então, eu vou imaginar, por exemplo, eu vendo a memória, vendo em cima de uma casa, depois de um prédio, depois de uma montanha, depois de uma nuvem, saio fora do planeta. É lúdico? Sim, a mente trabalha nesse nível, você sabe disso, né? Show. Então, se eu distancio, eu vou esquecer da memória? Não, mas eu não vou sentir, eu vou dissociar. É importante. Entendi. Então, para mim aqui, você falou vários passos, né? Então, para clarificar, para você me corrigir se é esse o seu raciocínio de pensamento. Primeira coisa, eu preciso ter a autoconsciência. Eu preciso entender o que está aflorando em mim, o que está causando esse medo, essa ansiedade, essa angústia, o que está acontecendo. Depois de eu ter essa autoconsciência, identificar, muitos livros falam do gatilho, né, daquele ponto crucial, eu identifiquei isso, eu tenho autoconsciência. Eu preciso controlar os meus comportamentos, se for um comportamento de compensar, trabalhar demais, comer demais, então eu preciso gerar uma ação para controlar esse comportamento. E aí você deu uma dica de um exercício. Fazer essa respiração, 3 segundos, pausar, voltar novamente, para que você consiga ali minimizar esse grau de ansiedade, esse grau de estresse, de angústia, de medo e outras emoções aí que têm um viés negativo, que vão prejudicar ali a minha questão social, o meu relacionamento, a minha performance, inclusive. Tá certo essa linha de raciocínio? Sim, eu preciso então identificar o sentimento e se eu preciso enfraquecer aquele frenesi, eu uso o exercício de respiração. Se eu preciso distanciar a sensação de medo, de pânico, eu preciso, então, realmente dissociar, para que eu Certo. pare de pensar. O que acontece, Adriana, é que assim, a mente é criatividade daquilo que ela conhece. Ela não vai. Por que a gente tem medo? Porque o cenário é desconhecido. Eu sei que eu tenho habilidades para lidar com aquilo. Então, eu preciso começar também a criar cenários de possibilidades, como eu disse, realistas, né? Que um enfrentamento de solução, para que a minha mente não fique só no imaginativo, eu tenha isso mais palpável, né? Sim. Então, faz toda a diferença quando a gente começa a trabalhar na modalidade da que a mente cria as coisas, mas também criar coisas que nos favoreçam, porque a gente só cria possibilidades que nos derrubam. Tá bom, Sim. então, como vai ser? Então, eu preciso começar a criar cenários onde eu soluciono as coisas. São enfrentamentos funcionais. Aí eu Sim. começo, né, um condicionamento diferente. Não é Certo. E aí nada.
E aí, depois que a pessoa reconheceu tudo isso, ela elabora estratégias com ações para ir para esse lado positivo, da solução, de cenários futuros que vão me fortalecer, vão me favorecer para que eu consiga aí equilibrar essas questões emocionais e consiga agir e não ficar procrastinando, que foi uma das coisas que nós falamos lá no começo. Não é mágica, é treino. É treino. Show. Dani? Acho que travou, Dani. Voltou. Você parou no treino, na hora que falou. Não é mágica, é treino. Treino. A neurociência explica que 21 dias é o start, mas para gerar um novo condicionamento, uma nova estrutura neural, são. Dani, nossa internet está falhando. Falhou novamente, Dani. Voltei aqui. Então tá. São 66 dias, né? Pelo menos de treino. 21 dias é o né? Travamos novamente. Dani, tá desalinhado o áudio com a imagem. Eu vou fazer uma recomendação que outra vez deu certo. Eu vou pedir para você sair e depois entrar de novo na conversa, para ver se melhora. Tá. Será que agora não vai? Não Tá caiu? desassociado. O seu áudio tá mais lento que a imagem. Tá aparecendo a imagem, depois aparece o áudio. Galera, espera aí que a volta, tá? A gente vai continuar com o papo aqui. Quem quiser deixar alguma pergunta, aproveita, tem a caixinha aqui de pergunta. E aí a gente vai se falando aqui. Vou falar com a Dani. Ela está reconectando, já estou chamando ela. Se gerou alguma dúvida para alguém, alguma pergunta aí sobre a questão do autoconhecimento, sobre elaborar estratégias com foco no positivo, foco na solução, deixa uma pergunta aqui, ou sobre ansiedade, sobre medo, sobre as angústias desse confinamento. Se você está com algum desses sentimentos está latente em você, entre em contato aqui que a gente vai fazer o máximo para responder até o final da nossa live aqui. Deixa as dúvidas para a gente, tá? Para a gente resolver isso. A Dani está conectando aqui, estou aguardando ela conectar. Estamos aí, 6 pessoas estão assistindo a gente. Pessoal, fica aí que a gente já volta. Já chamei a Dani aqui. Vou chamar ela de novo. Autorizando. Só questão de tempo, ela já carrega. Voltando. Melhorou? Voltou, Dani. Melhorou. Agora a gente intercalou. Você falou da questão dos 21 dias, é o start, e aí foi onde começou a dar os gaps. Mas para criar uma nova estrutura neural é preciso pelo menos 66 dias para Certo. existir uma nova estrutura, né? Ah, mas depois de 66 dias já estou preparado, já vai acontecer? Você vai ter uma nova estrutura. Lembrando que são anos num condicionamento antigo, né? Então você vai ter consciência de escolher qual condicionamento você quer seguir, né? Então aí Certo. começa a ficar automático ou até vir primeiro o condicionamento novo quando você pratica. Então, sem ação não tem mudança. As pessoas vêm nesse momento para mim, acho que para você também tem muitas queixas. Então, Sim. assim, tem muitas ferramentas, muitos caminhos. Agora, para acontecer uma mudança e para você se sentir melhor, realmente tem que testar. Então, fazer Certo. perguntas pensando, começar a tornar isso mais consciente, fazer alguns exercícios ajuda. Certo. Então você questionar esse seu pensamento também ajuda e você estipular ações para você mudar. Outra coisa que eu queria perguntar para você, Dani, para você clarificar com a gente com essa visão de coaching, de PNL, também da terapia cognitivo comportamental. Crenças. O que você considera uma crença latente que pode prejudicar as pessoas nesse momento que nós estamos passando por esse enfrentamento, por esse isolamento social e todas as outras coisas que estão acontecendo? Crença tem sempre a ver com acreditar, né? Aquilo que é uma verdade que normalmente, se traz sentimentos ruins, é um acreditar distorcido de realidade, né? O Rick Beck explica que existem mais de 12 distorções de realidade, quando eu vejo tudo muito negativo, tudo maximizado. Então, essas crenças, né, que você observa o cenário e eu não consigo, essas crenças, por exemplo, eu não tenho chance, é um fator determinante para você ter sucesso ou não, porque você mesmo ingere uma proposta.
de enfrentamento diferente. Eu vou dar um exemplo, né? Quando você treina um atleta, você treina ele para ganhar e também para possibilidade de perda, né? Agora, nossa, sim, você treina para perder? Não, você treina com o objetivo de ganhar. Agora, se acontecer de existir a derrota por um fator externo ou por alguém, algum adversário ter se preparado melhor, pode ser qualquer coisa, né? Eu tenho que sair com a sensação de que eu dei o meu melhor, de que eu fiz e tive todos os meus recursos. Quando você fala de crenças, tem muito a ver com, eu acredito que é possível ganhar, né? Mas, Certo. é para mim, mas eu acredito que a economia mude, mas eu vou ter dificuldade. Então, essa questão, ok, como que eu vou me adaptar? O que eu vou fazer de diferente para conseguir resultados diferentes? Então, observar a maneira que você está. O criticismo é fatal dentro disso, né? O quanto você Sim. está criticando a realidade. Então, nesse momento, a crença do não consigo, ou é insuportável, ou realmente vai dar tudo errado, são crenças intermediárias que a gente fala, e Certo. derivadas daqueles pensamentos nucleares que eu falei no começo, desamor, Hum, valores e. Então, certo. percebe que é somente uma cadeia, o que você está exteriorizando é somente o que já está ali sendo alimentado aqui dentro. Como eu posso equilibrar? Treinando, não tem outro caminho, né? Não tem como colocar um chip e Sim. mudar. Sim, e muitas vezes a pessoa ela muda uma crença, entre aspas, ela transforma a crença, e aí cada um usa o nome que mais se adapta, mas quer dizer a mesma coisa, ela muda o acreditar dela, porém ela não coloca isso em comportamento. E automaticamente ela não atinge os resultados. E quando eu falo de crença, eu gosto de explicar para as pessoas que não é a lei da atração maximizada, né? Você pegar lá e falar assim, eu vou ficar sentado, vai dar tudo certo. Não, isso aí é bobo alegre. Para mim é outra coisa, né? É você acreditar que é possível e você colocando, às vezes, step by step, passo a passo, você chegando naquele resultado que você deseja, e você acreditando pouco a pouco. Às vezes a pessoa quer fazer uma mudança radical, ela quer sair, né, de 8 virar 80 e muitas vezes ela já se frustra no primeiro obstáculo. Então, a crença ela também ela pode ser moldada nesse sentido conforme o comportamento, correto? A questão eu questiono, é possível por quê? Né? Então, por que eu estou fazendo diferente? Por que eu estou estudando? Por que eu estou me capacitando? Por que eu estou fazendo? Né? Sim. Pronto. É, inteligência positiva, é só pensar positivo? De forma alguma, realista, né? Por isso que a gente treina as pessoas para o que pode dar certo e o que pode não seguir a expectativa, porque dá errado é uma interpretação também. Também. Então, quando a gente fala de crença, é acreditar em algo. Não necessariamente, não tem a ver com religião, tem a ver com Sim. em que você acredita no seu potencial. Quando os motivadores são externos, Adriano, é um risco. Porque tanto o motivador ruim, né, negativo, quanto Uhum. bom externo, precisa existir internamente um motivador que te alavanque. Né? E aí a gente Sim. de se conhecer, autoconhecer, reconhecer o que tem. Se não reconhece, vamos então desenvolver, vamos treinar de alguma forma. Né? Certo. Vamos modelar uma questão que a PNL fala muito, né? Exato. Vamos modelar, vamos fazer um espelhamento. Quem já fez algo semelhante? O que essa pessoa fez para dar certo? Tá? Isso. Dando certo. Sim. Agora, eu fico inerte e achando que tudo acontece comigo. Eu ouvi um dizer de um atleta muito interessante. Ele disse assim: o meu organismo é igual a de todo ser humano. A diferença é que eu treino. Por isso eu consigo resultados que vão além. Nós Sim. temos os músculos, os mesmos cérebros, os mesmos neurônios. Então, não é. A pessoa tem sorte. Não, ela Não. acredita que é possível. Ele acredita e ele treina. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, como você tem equilíbrio emocional? As pessoas que fazem o curso de inteligência emocional conseguem passar por situações frustrantes, situações que me tiram fora de si. Primeiro, ela tem uma autoconsciência, ela tem estratégia. Se ela não tem, ela desenvolveu, ela modelou de outra pessoa, fez um espelhamento e ela praticou. Ela praticou tanto, 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 que a gente fala da questão dos aprendizados, etc., que ela pode ter chegado a um nível de maestria, ela pode ter chegado num nível onde ela faz aquilo sem ao menos
pensar, né? Ela não usa, ela está no automático. Então, há também essa questão do equilíbrio, desse viés de positividade, de pensamento na solução, de questionamento das suas crenças que limitam o seu comportamento, ele também pode chegar nesse nível de automatização como os outros pensamentos, como nós falamos no começo, os negativos, os que te bloqueiam, o que te deixam procrastinando ou recompensas, ele pode assumir também essa mesma postura, porque ele também nada mais é do que um pensamento e a questão do acreditar. Quando a gente fala de acreditar, a gente está falando de identidade, né? A um nível acima das crenças, né? De valores e tudo. Então, se o meu organismo, a minha mente, não identifica que eu resolvendo, eu chegando no meu ideal, eu vou saber suportar aquilo, parece ambíguo, mas isso Uhum. existe. Então, por exemplo, as pessoas que estão acamadas, existe ali um ganho estando naquela forma. Algumas pessoas, não estou generalizando. Sim, Porque fora daquilo não tinham carinho, não tinham atenção, né? E se vendo naquela condição, a mente diz, assim você tem aquilo que te faltava. Desamor, desamparo, lembra que eu falei? sim, Está preenchendo aquilo. E o que acontece? A pessoa se nega a melhorar, porque naquele estado ela tem o que ela conseguiu. Então, é prestar atenção, se eu não crio uma consciência do que vou ser, como que eu. Porque as pessoas falam assim, quando eu chego no resultado, Dani, pode ser que os meus amigos se afastem, os meus familiares me critiquem, e isso eu não posso suportar. Então, aí você uhum. sabe o seu sucesso, o seu objetivo, dessa maneira. Então, tem que começar Sim, a contar isso também. Por que eles não gostariam? Por que eles se afastariam? Né? sim. E começar a ter um alinhamento dentro disso. Uma coisa que você falou que eu acho importantíssimo falar, meta. Quando a gente coloca um objetivo, quero estar assim, às vezes isso é a longo prazo. A mente tende a enxergar aquilo como algo muito longo, e aí ela vai desmotivando. Eu preciso fragmentar isso em mini metas. Eu quero Show. estudar todo dia. Você consegue estudar, então, são 7 horas na semana. Um dia aconteceu um imprevisto, não tenho desenvolvido adaptabilidade. Eu treino eu estudo 2 horas no dia seguinte, três não dá. Então, eu preciso Uhum. diminuir um pouco, né? Para Certo. eu realizei, check. Então, isso o check. Então, faça Sim. menos, faça. Antes feito que perfeito. Respeito do que perfeito. E a pessoa também, quando nós falamos de metas, né, de grandes objetivos que são a longo prazo, muitas vezes a pessoa não consegue, ela consegue fracionar isso, e é um exercício também, fracionar esses objetivos, que cada passo leve você ao destino que você escolheu ou ali desenhou. Então a pessoa, por exemplo, não, eu quero perder 20 quilos, eu preciso, vamos dar um exemplo aí, não, vamos lá perder quanto que eu posso perder por mês? Não, ela fica com aquele 20 na cabeça e às vezes ela elimina 2 ali, 2,5 e ela desanima porque está muito longe daqueles 20, certo? É uma estratégia aí mais palpável para a gente fragmentar aqueles grandes objetivos e se motivar com a cada vitória, assim nós podemos dizer. Exato. Certinho. Agora eu queria outra coisa de você, já que estamos chegando perto dos 30 minutos aí, nós falamos das crenças que vão prejudicar as pessoas nesse momento, estratégias para elas se questionar sobre esses pensamentos que vão limitar os seus comportamentos, consequentemente você não alcança o seu resultado desejado ou a sua alta performance. O que seriam crenças, pensamentos, acreditar que a pessoa poderia colocar hoje em dia na balança na mesa dela para ela superar da melhor maneira esse momento, esses enfrentamentos que nós estamos passando. Isso é muito particular, né? Porque para eu acreditar em algo, realmente tem que estar alinhado com minhas prioridades, né? Tem que estar alinhado com realmente algo que eu valide para mim, que isso é Certo? possível, é palpável. Então, eu preciso, por isso que eu falei de cenário, eu preciso criar um cenário, o que eu não quero mais e o que eu quero daqui para frente. E eu preciso, quando eu falo de debate socrático, é um debate com foco na solução e não no Show. problema. Essa é a diferença. Então, o que eu vou fazer para chegar nesse objetivo? Então, não adianta falar assim para mim, não adianta falar para você. A partir de agora, você vai acreditar que é possível. Uhum. Daí eu tenho toda uma questão até social que me limita, porque realmente aquilo para mim ainda não é uma realidade. Então Sim. eu preciso começar a ter consciência do que me impede de acreditar nisso, né? E por que não seria para mim? Porque lembra da manutenção? É para mim, Sim. né? Ou
Assim eu posso dar desculpa, porque está um cenário, e aí eu não consegui por causa disso. Ou crítico dos outros, entende? Então eu preciso primeiro parar, entender quem sou eu no meio de tudo isso, e eu quero realmente superar. Por quê? O que eu vou ganhar com isso? Perdas e ganhos, né? Certo. E daí eu vou passar a acreditar em quê? Em mim, para superar isso? Eu vou acreditar que eu vou ter parcerias? O que eu estou fazendo para reunir parcerias? Então eu tenho que acreditar realmente no cenário que eu identifico que vai me levar para onde eu quero, né? Certo. E para cada um é um acreditar, né? Não adianta eu dizer as crenças, o que é Sim. possível. E não tem o certo e errado, depende do que você deseja, o que você crê em você, né? Então, dessa questão que nós surgimos das crenças que podem te tirar desse momento ou podem te elevar a superar esses enfrentamentos, tem que ser uma questão individual, certo? Sim, e agora, se você for um coletivo, só para agregar, quando eu falo de possibilidades, então eu começo a criar crenças que me levem para superar as possibilidades, né? Então, por exemplo, eu acredito que a economia vai passar por um desafio, mas ela vai se adaptar. Eu acredito que eu posso me adaptar. Ah, Sim, as pessoas vão ter que ser mais solidárias. Eu acredito que eu posso ser solidária, eu acredito que isso vai ser benéfico para tal público. Então, eu preciso começar a criar congruências, pensamentos, crenças que vá para positivo. Como que eu sei se é positivo ou negativo o que eu estou pensando, Dani? Porque às vezes eu estou me protegendo, né? sim, O termômetro está aqui. O termômetro é para a gente só medir. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tô com sudorese, eu tô com taquicardia. E isso não não, isso é só o termômetro, não é real. É como você está alimentando. Então presta atenção se a maneira que você está pensando está te deixando como, né? Se isso. está ansioso, eu preciso confrontar. Por que que eu estou ansioso? Por que que isso está me deixando dessa forma? E aí encontrar uma solução. Tá, se isso acontecer, o que eu faço? Sim. É caminho, não tem outro caminho mágico. Uma coisa que é Mais interessante, fácil, né? Que as pessoas gostam, mais imediato. as pessoas têm a tendência a ter mais soluções quando vêm de fora. Então, se um amigo muito querido, uma pessoa que você tem um carinho imenso, passasse por isso, como que você orientaria essa pessoa, né? Então, isso ajuda muito. Como eu daria um conselho? Porque de Sim. fora, consigo não sentir. O Sim. Nelson, E é muito legal isso aí, né? Como um amigo seu precisa de um conselho seu. É muito legal porque muitas pessoas, elas são os melhores amigos dos outros, mas ela não consegue ser o melhor amigo dela mesma. Ela dá conselho, ela anima a pessoa, ela eleva o nível de uma conversa quando a pessoa está para baixo, quando a pessoa está passando por dificuldade, e muitas vezes ela não consegue fazer isso consigo mesmo. Ela olha para o espelho o dia que ela está desanimada, o dia que ela está saturada com medo, com ansiedade que nós falamos, e ela não consegue dar esse start, né, ativar esse gatilho aí da motivação interna, saber o que ela deseja, ou para onde ir, ou como chegar numa solução. Isso é muito curioso, né? As pessoas às vezes são uns ótimos amigos, mas de si mesmo ela acaba se esquecendo. e esse é o grande desafio que nós, profissionais de desenvolvimento humano, nós passamos, né? O autoconhecimento, o reconhecimento. Porque se eu não consigo conviver comigo ou ajudar aquele que caminha comigo todo dia, como que eu consigo estruturar o externo, né? E nesse Sim, isolamento, as pessoas estão tendo que se confrontar consigo, conviver sim, consigo muito tempo, sem tantas distrações externas. Então, por isso, tantos sentimentos, percebe? sim, Por isso, trazer esse tema, porque enfrentamento é algo muito importante da gente ter consciência, porque não é só com essa situação. Provavelmente as pessoas têm o mesmo enfrentamento no dia a dia. Quando não tinha sim, pandemia, vai, aconteceu de um cliente não fechar um negócio, como que ela reage? Provavelmente sim, igual agora, né? Aconteceu alguma coisa na família, provavelmente como está fazendo agora. Então, presta atenção, sim. é um funcionamento natural, só que a gente não prestava atenção, né? Isso. E agora a pessoa está tendo que prestar atenção, está em casa, muitas vezes está longe de algumas distrações externas do trabalho, da correria do dia a dia, e ela está conseguindo ficar mais tempo com ela mesma. E às vezes ela não consegue ter esse tipo de enfrentamento de acordo com as frustrações que vêm acontecendo. Um cliente, uma negativa de um possível cliente, de um prospecto, uma discussão ou algo que as pessoas não fizeram do jeito que ela gostaria, e a pessoa não consegue lidar
com esse enfrentamento. Show de bola. E uma coisa que eu peguei também quando você falou, que daí a gente acabou emendando outro assunto, eu acabei esquecendo, lembrei agora. Tudo isso que você falou, autoconhecimento, identificar onde eu estou para saber qual crença vai me alimentar de questões positivas para superar esse ambiente, né, superar essa situação, também faz um alinhamento com a questão, né, da autorresponsabilidade. Eu trazer para mim essa bola, matar no peito e falar, opa, deixa aqui comigo que eu vou tomar conta, e não ficar terceirizando, né? Ah, a culpa é da onde eu nasci, da sociedade, do meu professor que não me ensina direito e etc. Normalmente, quem tem o enfrentamento do compensar culpa a si mesmo. Sim. E aí, trazer autorresponsabilidade não é trazer culpa, Isso. arrependimento, raiva, frustração. É reconhecer que você é corresponsável por viver, por estar melhor, né? Então, assim, o que você quer daqui para frente? Não adianta terceirizar, como você falou. Sim. Então, de mim, bora lá. Agora, se eu não me conheço, eu tô vulnerável. E aí que eu Show. sinto muito. Exato. Isso mesmo, e é legal da autorresponsabilidade a questão disso, você saber que o seu resultado de hoje é consequência das escolhas que você fez no passado e não se matar, como você disse, né? Trazer mais culpa, trazer mais atitudes de compensação negativas. E sim, você saber que esse poder está nas suas mãos e a partir começar a fazer melhores escolhas e tomar as decisões agora, para você daqui 5, 10 anos, 15, você estar em um lugar ainda melhor. O que não podemos é olhar para trás com arrependimento. Puta, eu poderia ter feito isso. Eu treino pessoas de 70 e poucos anos, imagina uma história de vida. Então, e é possível treinar, o cérebro tem plasticidade, né? Então, Sim, se eu entendo e olho para trás com respeito pela minha história, se eu entendo que eu fiz o meu melhor, ela é assim, né? Eu levo isso como sabedoria e aprendizado, e não com dor e culpa. E aí é que é a isso. grande eu vou daqui para frente, porque é o que a gente tem, é o presente, né? A gente Sim, pode pensar o futuro, mas vai determinar muito o seu enfrentamento de frente para isso trás. mesmo. Show de bola. Dani, acho que foi show de bola. Aí já estouramos o tempo, a gente falou em 30 minutos, né? Mas quando o papo é bom, a gente vai cavando, um assunto vai puxando o outro, a gente vai alongando. Eu acho isso muito interessante. Eu queria agradecer mais uma vez aí a sua presença, o seu horário aqui para estar disponibilizando essa aula, essa ideia, para a gente trocar essa ideia. Eu gostaria que todos aqui, né, que não conhecem o trabalho da Dani, entra na rede social dela, no LinkedIn dela, no próprio Instagram, segue ela lá, ela tem uns conteúdos bem legais e aí a gente vai alinhando mais ideias, você vai ver que tem muito conteúdo e você consegue aí fazer esse autoconhecimento, essa correlação entre crenças em comportamentos para você sair com um nível ainda melhor de alta performance, de conhecimento e etc. Ah, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí com o conhecimento, com o desenvolvimento de cada um. Se tiverem dúvidas, me manda no inbox, eu estou à disposição. Show de bola. Depois eu vou gravar isso aqui e vou colocar no YouTube. Eu também te marco para você compartilhar com o pessoal. Fechado, então. Obrigada pelo convite. Valeu, Dani. Abraço a todos. Até mais. Até, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.